Alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos no Senhor. Olá, caríssimo, paz e bem. Sou missionário católico deficiente visual em Viana. Estamos aqui para meditar a poderosa palavra de Deus. Pode um cego conduzir o outro cego? Ambos não cairão no buraco? Caríssimo, o evangelho de hoje traz para mim e para você uma realidade de vida que muitas vezes nós vivemos. Pessoas que olham o erro do outro, pessoas que olham o defeito do outro, pessoas que ficam olhando o problema do outro. Nós vivemos em certo tempo que os irmãos e as irmãs, infelizmente, não conseguem próprio corrigir, colocar sua vida em ordem, mas querem dar conselho à vida do outro irmão. Muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho observado pessoas que não têm uma vida de oração, pessoas que não adoram, não rezam o texto, o rosário, o ofício, a ladainha, a consagração. Você percebe que essas pessoas são as pessoas mais tagarelas, as pessoas que mais calam duzenta, as pessoas que mais dão desculpa, justificativa, são as pessoas que mais se sentem, como diz a palavra, injustiçada, que as pessoas sempre julgam ela, condenam. Sabe por que muitas das vezes o povo, infelizmente, se sente assim? Porque no coração dela está a ausência de amor. Quando eu não sinto amado, eu sinto rejeitado. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que um cego não pode conduzir o outro cego. Quantas das vezes eu vejo assim pessoas que não vivem a oração e falam: você precisa rezar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quantas das vezes nós vemos pessoas nessa vida falando de castidade, falando de obediência, falando de entrega total ao Senhor, mas muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, não têm vivido e muitas das vezes elas falam contrário à fé católica de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas das vezes você já viu falar que as pessoas estão vivendo radicalidade, que isso não precisa, isso é exagero? Infelizmente, a gente percebe que em todo lugar está cheio. Você percebe, isso pode. Mas será que ela já leu o catecismo, o código canônico? Meus irmãos e minhas irmãs, teve um dia eu fiquei meio escandalizado quando uma pessoa de dentro da igreja me questionou algo. E eu ali perguntei a ela de onde ela tirou aquilo. Aí ela disse: porque eu tenho muito tempo de igreja. Não, tudo bem, você pode ter o tempo que for, mas eu quero saber de onde você tirou, qual foi as fontes. E ela não sabia. Então, tem muitas coisas que a gente ouve dos irmãos e das irmãs que querem nos aconselhar, nos dar direção espiritual. Desculpa a sinceridade, não tem conhecimento nenhuma da Bíblia, não tem nenhum conhecimento do catecismo, do código canônico. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que tira os irmãos e irmãs que estão com sede, que querem estar na presença de Deus, querem viver a castidade, a obediência, a promessa. Isso é delicado. Nós muitas das vezes encontramos uma igreja que muitas das vezes não lê a palavra de Deus, não lê o catecismo, não sabe nem o que é código canônico, não posso nem falar o que é missal. Então, é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente precisa hoje entender. Eu vejo algo que
Meu coração sente dor quando eu entro na Santa Missa. Pessoas, quando eu entrei e agora quando eu estou lá, fala pra mim que é exagero o que eu faço, as minhas atitudes. Mas quando entra na igreja, é conversando, é fofocando, falando mal do outro, do próximo. E a pergunta que eu faço é: esse irmão que vai para a igreja fofocar, falar mal do outro, será que ele tem conhecimento que ele está diante de Jesus, um Santíssimo Sacramento no altar? Entende? Muitas das vezes nós ouvimos pessoas que nem conhecimento têm. Não adianta você estar na igreja, não adianta você ouvir coisas dos mais velhos, se não for possível, você não pegou de um lugar confiável. Toma cuidado. É o que eu sempre digo para meus filhos espirituais. Olha, a gente precisa observar a palavra de Deus. Mas antes de observar a palavra, o catecismo, o código canônico, a tradição da igreja, o que a igreja fala? É isso que nós precisamos hoje entender. Quantas e quantas das vezes pessoas já falaram comigo que pode ter relação sexual antes do casamento, que pode fazer qualquer coisa, que pode viver amasiadamente, depois se casar e comungar a si mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas infelizmente não se aprofundou. Só está lá, infelizmente, por status, para, digamos assim, ter um nome. Mas será que isso adianta? Não adianta eu profetizei em seu nome, mas você conduziu o irmão, a irmã, para o pecado. Então nós precisamos hoje refletir, meus irmãos e minhas irmãs, você, eu, quem nós estamos procurando para nos dar direção espiritual, para nos ajudar, para nos falar de Deus. E você, que muitas das vezes, que muitas das vezes quero dar direção espiritual, quer ajudar, eu tenho buscado nas fontes católicas, onde eu tenho procurado a resposta para as minhas perguntas, para os meus questionamentos. Isso nós precisamos hoje compreender, meus irmãos e minhas irmãs. Quero informar que estamos em nome do site Padre Pio de Pietrecina.com.br. Você visitando esse site, você vai encontrar a biografia do santo, pensamento do dia, relatos de cura extraordinário, e você vai encontrar o lugar onde você pode deixar o seu pedido de oração. Exatamente. Deixe lá o seu pedido de oração, porque nós queremos estar orando e rezando por cada um de vocês. Se um cego conduz outro cego, ambos vão cair no buraco. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos andado com pessoas que levam e nos afastam da presença de Deus. Eu sempre bato na tecla de uma palavra chamada bebida. Sabe por quê? Porque se um domingo você falta, o outro é se você querer ir? Não. E quando você começa a andar com alguém que bebe, ele vai te oferecer e não vai parar em um copo. Isso é delicado. Beber não é pecado. Não é. Mas você não bebe. Para que beber? Se você bebe, amém. Mas se você bebe com moderação. Mas se a bebida que você bebe faz você falar besteira, para que beber? Bebida traz alguma alegria ou te leva para o buraco? É o que nós precisamos hoje refletir, meu querido irmão, minha querida irmã. Quais os amigos estamos procurando? Será que os meus amigos eu não estou levando ele para o buraco também? Que nós precisamos refletir nesse dia de hoje. Quero convidar você a me acompanhar pelas minhas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Me acompanhe para que a gente possa estar interagindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.